Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma disciplina e essa disciplina que é um pouco mais teórica, mas é essencial para o nosso desenvolvimento dentro da eletrotécnica e é a disciplina com nome óbvio, eletricidade. Antes da gente mexer com elétrica, nós temos que conhecer o fenômeno que nós estamos trabalhando. E a eletricidade é um movimento dos elétrons dentro de um condutor, semicondutor, supercondutor, independente do que estiver ali, onde tiver elétron, e nós vamos estudar como surgiu ou como funciona este fenômeno. Esse fenômeno que nós vemos muito na natureza, através dos raios, através da estática, acontece ali, quem nunca tomou um choque, às vezes saindo do carro, ou na hora que vai tomar banho, ou na hora que vai desligar o chuveiro, ou na hora que vai ligar uma torneira elétrica. Então são várias situações que são choques elétricos, mas nem propriamente são relacionados à rede elétrica. Vou dar um exemplo. Às vezes você encosta numa pessoa e se arrepia. Ah, tá apaixonado? Não. Esse arrepio é porque a pessoa tem uma carga elétrica diferente da sua. Às vezes um objeto, tá ali com o celular, algum objeto, você vai encostar, dá um arrepio. Às vezes você esfrega um objeto plástico aqui, um remédio aqui, ó, coloca num papel, ele levanta o papel. Isso tudo é eletricidade, é a ação dos elétrons atuando sobre um meio. E nós vamos estudar mais a fundo essa disciplina, conhecendo o seu plano e depois alguns conceitos básicos na aula de hoje. Gente, a disciplina é tranquila, exige alguma matemática, então estejam preparados para muito exercício, para muita prática matemática e também para alguns experimentos que vão ser repassados para vocês, tá bom? Então, inicialmente, eu quero mostrar para vocês o conceito. Aqui nós temos no lado, o que é esse carinha aqui? É uma bomba? Não. Isso daqui é um átomo. E o que está girando? O que é essas bolinhas que estão girando em volta dele? São os elétrons a princípio. Mas nós vamos ver que este modelo de átomo, que é o mais usual, que é o mais conhecido, não é tão correto assim, tá bom, gente? Então hoje na aula nós vamos aprofundar no que nós vamos ter no conteúdo e depois nós vamos entrar um pouco nesse ambiente aí microscópico chamado átomo, que é uma coisa que faz parte de nós, nós somos compostos por átomos, mas nós não temos conhecimento a fundo o suficiente sobre essa partícula ou conjunção de partículas, porque é uma coisa muito pequena, uma coisa que nós não conseguimos visualizar. Então, minha gente, vamos lá para o nosso plano de ensino. Olha aqui o conteúdo programático, eletricidade. Nós vamos estudar ali os átomos, modelos atômicos, questão dos condutores, isolantes, semicondutores, carga elétrica, que é muito importante, corpos eletrizados, distribuição de cargas, eletrização por atrito, que é aquele experimento de fazer ou mexer no cabelo ou esfregar um plástico aqui. Então nós temos eletrificação por indução, por aquecimento, pressão, relâmpago, raio, como funciona o raio, por que ele existe, o que é uma corrente, uma carga, as leis de Coulomb, então o campo elétrico. Então nós temos que estudar muito essas questões para entender o funcionamento do sistema elétrico. Senão, não adianta nós trabalharmos com eletricidade e não vamos compreender o fenômeno. Às vezes dá um problema ali, por exemplo, uma fuga de corrente. Eu poderia, com o conhecimento dessa disciplina, resolver esse problema. Então, são esses conhecimentos que nós vamos abordar durante a disciplina. Serão 20 encontros, são 80 horas a disciplina, então é uma disciplina bastante extensa, bastante cansativa, tá, gente? E exige estudo. Vamos torná-la o mais agradável possível, mas eu preciso da contribuição de vocês. Não adianta o professor que ficar se matando para achar material, para fazer GIF, para fazer slide, para fazer produção, se vocês não fizerem a parte de vocês. Então é 50%, metade do professor, metade do aluno. E nós temos que tomar iniciativa. Tá bom, gente? Meios de avaliação. Vocês vão ter duas provas, valendo 50 pontos, e atividades práticas. Essas atividades práticas estão sendo elaboradas para que vocês desenvolvam, possam desenvolvê-las na casa de vocês com materiais que vocês tenham à disposição. Nós temos problemas ali, locomoção, toda essa questão que está acontecendo. Então, para essa disciplina, vocês vão ter a opção de fazer ou no laboratório da escola ou na casa de vocês. São experimentos legais de fazer, tranquilos de fazer, e para vocês terem um conhecimento de como funcionam esses fenômenos. Eu já citei um aqui que pode ser feito,
tem outro, gerador de Van der Graaf, uma coisa mais complexa ali que nós podemos trabalhar. Tá bom, gente? Então, são experimentos caseiros. Vai ser postado a lista em breve de todos os experimentos que vocês deverão realizar e a forma que vocês deverão realizar, através de vídeos, os materiais necessários. Não se preocupe, não vai pesar no bolso de vocês, não é a ideia aqui avacalhar com as finanças de ninguém, pelo contrário, o que eu puder de colocar o material reciclável, de preferência que vocês já tenham em casa, que vocês nem precisem ir para um ferro velho, lixão procurar. Então, o que vocês tiverem dentro de casa vai ser ótimo para nós fazermos esses experimentos. Tá bom, gente? Então, vocês vão ter as duas notas de prova, as duas valem 50 pontos, são 25 cada uma das provas. Vão ter 50 pontos dos experimentos e relatórios, então aí já foi 50 pontos. Vão ter as notas dos exercícios online, mais 20 pontos. 30 pontos do artigo científico que vocês vão ter que fazer. Tá bom, gente? Experimentos ali, fazer um relatório dos artigos. Então, já foi 150 pontos. As provas, as duas provas são 50. Os experimentos, então mais 50 pontos da nota ali do videozinho resolvendo os experimentos. 30 pontos do relatório que vocês vão ter que fazer a respeito dos experimentos. E mais 20 pontos dos exercícios EAD e 50 pontos dos exercícios que serão cobrados para vocês, tá bom, gente? Vocês vão ter exercícios quase todas as aulas, um desafio ou outro, e vocês vão ter que resolver. Vai ser muito maçante? Não é a ideia. A ideia é que vocês tenham um exercício com uma tranquilidade para resolver. Tá bom, gente? E vamos postando no sistema, vamos trabalhando aos poucos, em grupo, tudo se resolve. Tem as redes sociais e tem os meios de comunicação para isso. Nós temos que usar isso para nos aproximar, além do que nós já fazemos, né? Além de falar besteira, nós temos que usar as redes sociais para nos comunicar. É isso então, gente. A disciplina é tranquila, vocês entenderam ali os meios de avaliação. Então, são 200 pontos, como sempre. Qualquer alteração da disciplina, vocês serão informados, quanto à pontuação, quanto aos exercícios. Não se preocupe que ninguém vai ficar pendente em nada. Então, prestem atenção nas aulas, prestem atenção nas redes sociais, que vocês terão sempre informados, seja o WhatsApp, Meet, nós vamos ter áudio de diversos tipos aqui para tirar dúvidas, tá bom, gente? E vamos começar a nossa aula. A aula é tranquila, já baseada aqui nos princípios, nos primeiros tópicos abordados ali. Então nós não podemos perder o tempo só na fazer aquela aula de apresentação, não. Nós já temos que ir matando o problema, porque é bastante conteúdo e se a gente ficar parado, nós não vamos dar conta. Eu vou tentar falar de um jeito mais tranquilo possível, porque é um tema bastante complexo e é bastantinha coisa para poucas aulas. Mas nós temos muita coisa para ver nesse curso, não podemos ficar matando tempo na base. Então, vamos estudar. Modelos atômicos. Lembram-se o que quer dizer átomo? Átomo vem um termo grego que quer dizer a menor parte ou a parte indivisível. Os gregos acreditavam que quando você pegasse um material, você picasse ele em tantos pedacinhos ia chegar a um ponto que é indivisível. Antes disso já existiam outros conceitos dos 4 elementos, acreditavam que tudo era feito de terra, fogo, água e ar. Quem nunca ouviu falar dos 4 elementos? Mas com o tempo foi estudando e essa ideia dos gregos de que tudo era um pedacinho divisível e que esse pedaço indivisível era igual em tudo, foi se aproximando, foi ampliando. E, em um momento certo, um físico inglês chamado John Dalton chegou àquele conceito de átomo que nós temos ali no cantinho. Parece uma bola de bilhar. Pessoal que joga uma sinuquinha aí, o conceito dele era uma bola de bilhar microscópica, muito pequena, que era um momento ali que ela era indivisível. Mas esse conceito estava correto? Com o tempo foram se estudando outros conceitos, porque apareceram outras questões importantes. Carga elétrica. A partir do momento que descobriu-se a carga, descobriu-se o positivo e o negativo. Descobriu-se que o átomo tinha carga, o positivo e o negativo. Aí veio a questão dos ímãs, da eletricidade. Isso foi feito por Thomas Thomson. Já faz um bom tempo, mas esse modelo de Thomson, que é o segundo que nós temos ali, não durou muito tempo. Passou-se um tempo, ali no começo de
do século XX, surgiu o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford já tinha dois conceitos, o positivo e o negativo. Não era um conceito muito aceito ali no começo, muitos ainda acreditavam no modelo de Dalton, mas foram criando alguns conflitos e o modelo de Rutherford foi ganhando vez. Depois dele veio o modelo de Bohr, porque o Bohr descobriu uma outra partícula, uma partícula neutra, que nós vamos ver daqui a pouco. Então ele descobriu que existia uma parte positiva do átomo, uma parte negativa, uma parte neutra. E ele criou esse modelo. O modelo de Bohr é aquilo que nós vimos ali no começo da aula, com aquelas bolinhas em volta de um centro. Esse é o modelo de Bohr, que tem os elétrons, a parte negativa rodando em volta, e a parte neutra junto com a positiva no núcleo. Então esse foi o modelo dele. Mas esse modelo ainda deixava algumas falhas. Daí entra um outro cara chamado Schrödinger. Quando veio Schrödinger, ele criou um modelo como se fosse uma nuvem. O átomo passou de ser, não ficou mais aquela coisa bonitinha que é uma bolinha com várias bolinhas dando voltas nela. Não, que é o modelo planetário como nós temos aí no sistema, o Sol e os planetas dando volta em cima do Sol. Em cima não, ao redor. Quem se for em cima já complica, vai derreter todo mundo. Mas o modelo de Schrödinger já era mais proposto uma nuvem. O que mudou daquele tempo para cá? As tecnologias de visualização. Por mais que ainda hoje seja muito difícil nós vermos como é um átomo, nós termos um microscópio que consiga ver um átomo, nós já chegamos um pouco mais perto através de sistemas de fótons, de cátions, de liberador de elétrons. Então nós já temos algumas tecnologias que nós conseguimos aproximar e ver como é mais ou menos um átomo em sua consistência. Hoje nós sabemos que o átomo ele é muito mais do que positivo e negativo. Nós temos subpartículas. Dentro de cada partícula do átomo, elas são subdivididas em várias outras. Nós vamos ver isso dentro da física quântica. Nós, como eletrotécnicos, não precisamos estudar física quântica. É interessante saber? Talvez. Nesse momento, é importantíssimo a gente estar sempre antenado às novas tecnologias. Porque em breve nós já temos tecnologias como o computador quântico, que possivelmente vai substituir o computador binário que nós temos hoje. Então vejam só, a física quântica ali de Schrödinger, daquela época, década de 30 do século 20, já vai ser uma coisa que para nós vai influenciar. No momento, não tem influência. No momento é tudo muito abstrato, muita pesquisa, mas já tem muito estudo, já existem computadores quânticos e a tendência é que logo eles atinjam o mercado. E nós vamos ter que reaprender muita coisa, principalmente na eletrônica, principalmente na programação, pessoal que trabalha com CLP, pessoal que trabalha com microcontroladores, microprocessadores, no geral, o pessoal que trabalha com configuração de sistemas vai reaprender muita coisa, porque vai ser uma lógica nova. Ah, estou viajando demais, professor, está viajando demais? Tô mesmo. Mas é uma coisa que nós já temos que estar pensando lá na frente, senão nós vamos ficar para trás. E realmente, aquilo que a gente acha que é loucura de cientista, agora, gente, com todo respeito à crença de cada um, se vocês virem aqueles coach quântico, pelo amor de Deus, os caras falam em coisa dele. Os caras não têm conhecimento nenhum em física, mas querem dar palestras falando sobre motivação e tudo baseado em física quântica. Falem com quem entende. Querem ler física quântica? Leiam Jack Schrödinger, Stephen Hawking. Gente que entende. Leiam a física e estudem a matemática. Não vão com aquele cara que vai fazer a parte na molécula da água, apesar de ter um sentido quântico, não tem nada a ver com o que eles falam nas palestras. Com todo respeito à crença de cada um, vamos ser racionais quanto à física, quanto à eletrotécnica, que é a nossa área. Nós, como eletrotécnicos, temos que ter uma postura de eletrotécnico e buscar o conhecimento. Beleza, gente? Então nós conhecemos aqui os modelos atômicos. E o mais aceito até hoje é o de Schrödinger, mas o de Bohr ainda tem algumas pessoas, alguns cientistas que acreditam que ele é mais próximo do que a realidade. Então existem, no meio científico nunca é perfeito, existem sempre discussões, isso é bom. Enquanto não for provado, não for calculado, não for visualizado, vai ter discussão. E como é um meio muito pequeno, nós vamos ter discussão. Assim como tem gente que discute o buraco negro, agora que nós conseguimos fotografar o buraco negro, depois de mais de 100 anos falando neles, ninguém sabia como eles eram.
Então a ciência nossa ainda tem que evoluir muito para resolver os problemas que nós temos em as nossas dúvidas, os nossos problemas, beleza? Vamos agora para a estrutura atômica. Como falado ali, o átomo contém as partículas positivas, as partículas negativas e a partícula neutra. E eles têm carga que se equivale, ou seja, o átomo ele tem o mesmo número de prótons, ele tem o mesmo número de elétrons. O que é um elétron? O elétron é carga negativa. Ô, professor, mas a eletricidade tem positivo e negativo? Calma, gente, calma. Tudo está relacionado aqui no átomo. Vejam aqui. O próton ele nunca vai sair ali do núcleo, segundo o modelo de Bohr. Ó, vejam, esse já é o modelo de Bohr. Esse aqui não é nem o modelo de Rutherford ainda, o do Schrödinger, que é mais moderno. O elétron, ele está aqui, vagando no entorno. O próton, ele fica lá dentro. O elétron, ele tem uma habilidade, uma liberdade que os outros elementos, como o nêutron e o próton, não têm. O nêutron e o próton vão sempre ficar ali grudadinhos no núcleo. O elétron, ele pode variar, ele pode viajar. Imaginem ali o Sol. Vamos voltar àquele modelo planetário. No Sol tem os prótons e tem os nêutrons. E os elétrons são os planetas. O problema é que às vezes esses elétrons, os planetas, eles decidem visitar outros sóis. Eles vão dar uma passeadinha. E esse fenômeno que nós conhecemos como eletricidade, vê como são as coisas. Então, nós conhecemos aqui o conceito dos prótons, dos elétrons e dos nêutrons. Pô, mas os prótons, se eles não saem, como é que nós temos o positivo? Calma. O elétron só vai sair daí aonde tem uma força de próton maior. Ou seja, onde está faltando mais próton, onde a carga, a força elétrica que nós vamos ver na próxima aula é maior. Ou seja, vamos lembrar do ímã. O ímã sustém um pedaço de ferro. Se é celular ou ferro, você remete que é um elétron, né? Ele vai vir, ele está aqui dando volta. Opa, mas apareceu um outro objeto ali mais forte. Ele vai para lá. Então é isso que vai acontecer. O elétron ele não é fiel ao seu átomo. Ele viaja, ele vaga. E isso que faz a eletricidade fluir. Ele busca onde tem mais força de prótons. E nós vamos estudar muito disso, porque é um dos princípios da elétrica. Você tem que imaginar. Hoje, ainda bem, nós temos animaçõezinhas, nós não precisamos fritar tanto a cabeça. Mas antigamente, para nós fazermos uma simulação, ou era com muito desenho, ou mesmo imaginando ondas, imaginando coisas que não são viáveis para nós. Observando, o que são prótons, elétrons e nêutrons? São energia, não são? O elétron é energia. Então nós somos energia. Nosso corpo é composto por átomos, que é composto por energia. Então nós, seres humanos, somos energia. E claro que tem as subpartículas, tem quarks, tem hadrons, tem várias subpartículas que ficam dentro desses carinhas aqui. E tem vários cientistas estudando isso para, como um dia eles descobriram a aplicação da eletricidade, pode ser que um dia eles descubram outras aplicações para essas subpartículas. Uma possibilidade, eles acreditam que podem conseguir uma fonte infinita de energia. O que hoje a física diz que é impossível, porque a física acredita que, na lei da termodinâmica, que vai ter um sobreaquecimento, que vai ter perda de energia, até surgiram motores, o motor de Perendev. Uma dica, busquem no Google ali, motor de Perendev. É um nome russo, é um motor magnético. Parece muito bonito ali na teoria, funcionou legal, fizeram até uma moto com ele, mas descobriram alguns problemas que o tornaram inviável. Então, é uma tecnologia que vocês podem procurar ali para dar uma olhada. Isso é a título de curiosidade, tá? Não vai contar nota. Eu não vou dar nota por causa disso. Então, fiquem cientes disso. Então, nós temos aqui as partículas dos átomos, que são sendo que nós vamos estudar na disciplina. Ah, professor, mas o nêutron, para que serve o nêutron? Até uma pergunta interessante, o nêutron, ele foi colocado ali na equação porque não sabia o que mantinha o átomo unido. Tinha o positivo e tinha o negativo. A tendência é que se unisse o positivo e o negativo e vagasse pelo universo. Isso é uma tendência matemática, uma tendência até da física clássica. Surgiu o nêutron de uma configuração matemática.
Pô, tem uma coisa, tem que manter os prótons unidos ali que dê espaço para o elétron não invadir o espaço do próton. Então, aconteceu isso. Surgiu matematicamente o nêutron. Tá bom, gente? Vamos dar continuidade aqui. Vamos falar um pouco desse conteúdo que o pessoal de química adora. Eu sou um péssimo químico. Não sei muita coisa de química, mas eu sei disso porque eu estudei em química e eu lembro muito bem porque eu já fiz vestibular um dia, creio que vocês já concluíram o ensino médio, as camadas KLMNOPQ, ou popularmente 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Ainda estou bom de memória, né? Eu nem precisei olhar ali. Mas o que me importa aqui? Essa última camadinha. O que? Esse Q vai ser importantíssimo para nós da elétrica. Nós temos que mexer muito com ele. É ali que nós vamos mexer com os elétrons. Dificilmente nós vamos conseguir mexer com os elétrons das outras camadas. Mas esse Q, a química usa muito para fazer as ligações químicas e nós vamos usar para ter os chamados elétrons livres. O que eu falei para vocês? O elétron é um homem livre. Ele vai para onde ele quiser. E quando nós temos elétrons sobrando na última camada, esse elétron vai buscar um próton que abrigue ele. Porque ele está solitário, ninguém quer ele não tem par com ninguém. Ele vai querer um par para ele, vai querer casar com um próton ali. E o que acontece? Não tem no átomo dele, ele vai achar outro átomo e vai fazer uma ligação química. Ou vai fazer uma nuvem de elétrons livres, chamada corrente elétrica. Então vamos imaginar, gente. Eu estou viajando demais? Tô. Essa matéria é muita viagem? É. Então, gente, nós vamos ter que imaginar. Ver esse vídeo, rever o vídeo. Eu nem fiz em Meet esse vídeo justamente por causa disso. Eu quero que vocês vejam, revejam e viajem também. Se vocês não viajarem um pouquinho, vocês não vão conseguir. Nada de consumir substâncias ilícitas. Tem que usar somente a mente sã, tranquilamente, sem nenhuma substância ilícita para viajar. Tá bom, gente? Então, vamos agora para um outro conhecimento importante. Carga elétrica. Aquela famosa clássica, opostos se atraem. Vamos viajar um pouquinho agora, vamos entrar na psicologia. A psicologia hoje estuda a questão dos humanos, né? Nós falamos muito entre os seres humanos. Ah, opostos se atraem porque ela é bonita, o cara é feio, vão casar. Não. Verdade, hoje foram descobertos que você, como ser humano, você procura pessoas que têm um pensamento ou o mesmo grupo de pensamentos que o seu. Se a pessoa pensa muito diferente, você não vai sentir atração por ela. Isso na questão de pensamento, jeito de se vestir, cultura. Então é um desafio muito diferente. A não ser na genética. Na genética já fala que a pessoa tende a procurar pessoas com genes diferentes. Isso também já é um outro estudo. Então, na genética, essa lema de opostos se atraem vale, mas na psicologia, no pensamento, no comportamento já não vale. Então fica aí a título de curiosidade para vocês, porque sempre vai ter aquela tia quando vocês tiverem algum problema em relacionamento, ah, mas opostos se atraem. Não, não é bem assim, tá bom? Agora vamos falar do que nos interessa. Elétrica. Nós falamos ali que tem os prótons positivos e tem os elétrons negativos e tem o nêutron que vai ficar ali parado, não incomoda ninguém, tá na dele. Se eu juntar, seja um ímã, agora vamos imaginar um ímã. O positivo com positivo ou o N com N, ele vai ter uma força, ele vai se repelir, ele não vai se juntar de jeito nenhum. A não ser que eu faça uma força absurda para juntar eles, mesmo assim ele vai ficar resistindo. Ele não quer se juntar. O N com N, ou negativo com negativo, ou Sul com Sul, ele não vai se juntar. Então, os iguais se repelem. E quando for o negativo com o positivo, vão se juntar. Vejam, isso é física, gente. Ah, mas e os prótons ali, os elétrons livres? Existe elétron positivo? Não existe. Não existe elétron positivo, gente. Existem vazios. Pô, professor, tá viajando demais? Calma, gente. Calma, calma. Vamos tentar, vamos dar aquela viajada. Imaginem o universo. Agora viajei longe, né? Imagine um buraco negro. Agora imagine que esse buraco negro está sugando tudo ao seu redor. Gente, quando um átomo de um
que está faltando ali na última camada, que a gente aprendeu em química que tem que sempre ter, o elétron sempre, o átomo sempre vai procurar ter 8 elementos na última camada. Vamos voltar aqui, ó. Aqui está 8, né? O Q está 8. Então ele sempre vai buscar esse 8. Isso é pelo menos o que eu lembro. Eu não sou químico. Se eu estiver errado, me perdoe. Mas ele sempre vai procurar ter esse equilíbrio na última camada. E esse equilíbrio, quando ele não tem 8, ele lança vazios. Então é uma força que ele está atraindo outros elétrons. Ele vai buscar nesse universo outros elétrons. E esse elétron, às vezes, chegou perto dele um átomo. Chegou um átomo que está sobrando aquela bolinha. Está sobrando aquele elétron. Opa, pega aí. E vai doar. Então ali eles vão se juntar, esses dois átomos, vão fazer um composto químico. Ou senão ele pode ser um condutor elétrico. De que forma? O que é a bateria de um carro? Isso eu não vou aprofundar muito hoje, tá? Vocês vão aprender no decorrer. Uma bateria no celular. Ela tem o positivo e o negativo. O que acontece? Do negativo, você vai estar fornecendo elétrons. Os elétrons vão estar saindo do negativo e vão em direção ao positivo. O positivo é essa força que está sugando. Tá? O positivo não existe um próton. O próton não está saindo do lugar, mas ele gera uma força. E esse buraco negro, que é o positivo, está puxando todos os elétrons do negativo. Normalmente a gente até simula, a gente calcula a elétrica saindo a força, a corrente do positivo, mas na verdade a corrente elétrica, os elétrons saem do negativo. Eles saem como se fosse um enxame de abelha indo buscar o mel. Agora eu falei bonito, né? Enxame de abelha indo buscar o mel lá no positivo. E nesse caminho ele tem obstáculos. Esses obstáculos são as resistências elétricas, semicondutores, condutores, que daí o ser humano aprendeu utilidades para isso. Gerar energia, gerar calor, gerar energia mecânica, como motor. Então, tá. Vamos continuar, senão vocês vão ficar meio loucos nessa disciplina. Agora vamos lá, condutores e isolantes. Tá bom, gente? O que é um condutor? Aqui eu tenho dois GIFs para mostrar para vocês o que é um condutor. Nesse primeiro GIF aqui em cima, nós temos alguns átomos no material. Aqui possivelmente é o cobre. Tá? E esse material, quando é um elemento condutor, ele encontra pouca resistência elétrica. Todo material tem propriedades ou condutoras ou isolantes ou resistência. Então todo material pode ser um condutor ou isolante. O que vai variar é essa bolinha aqui, olha aqui embaixo. Olha nesse desenho aqui de baixo. Estão vendo essas bolinhas mais cinzas? Elas são obstáculos. Quanto mais dessas bolinhas, maior é a resistência do material. Uma coisa vocês têm que entender. Se a gente tacar energia, tacar força, qualquer material se torna um condutor. Qualquer material. Ah, mas borracha é isolante. Taca 1000 amperes na borracha e vê se ela não se torna um condutor. Derrete na hora e vira condutor. A eletricidade passa por ela ou passa pelo ar, que é mais fácil. Mas vai passar. Taca, tipo, 50 mil volts. Então são materiais que eles têm uma resistência maior, ou seja, ele tem mais obstáculo. Mas não quer que ele é totalmente, não quer dizer que ele seja totalmente imune à corrente elétrica. Então aqui embaixo, aqui em cima, nós temos os elétrons passeando por um meio condutor com pouquíssimos obstáculos. E todo material tem obstáculo. Todo material conhecido tem. Com exceção dos supercondutores que nós vamos ver ali embaixo. Então, os elétrons vão estar passando por esse meio condutor. Quando eles têm uns obstáculos, eles criam uma resistência elétrica. Então veja aqui que nós temos um condutor, pode ser o cobre, e a resistência elétrica pode ser um outro material, por exemplo, uma cerâmica, que tem uma resistência maior, que são mais obstáculos para a passagem de eletricidade. Ou até mesmo um cobre mais fino, que acumula muitos elétrons num único ponto. Imagine um funil passando água. Uma dica para vocês. Está muito difícil imaginar a elétrica? Pensa num condutor de água. Pô, mas o que a água tem a ver com os elétrons? Tá, esse é o problema da elétrica. Tem que ter uma imaginação meio. Mas nesse caso aqui da corrente elétrica, a melhor assimilação é com o fluxo de água. Tá? Você não vai ter carga elétrica positiva, negativa, prótons, digamos, na água ali. Claro, tem os prótons ali, mas não é que nem na simulação da elétrica.
Mas você vai ter obstáculos que podem ser comparados à resistência, nós vamos ver na disciplina. Você vai ter condutores, que são as tubulações, condutores maiores passam mais água, em tese. Condutores menores é menor a água, tende a aumentar a pressão. Vocês não tiveram a pressão ali na disciplina de instrumentação, então vocês já têm um conhecimento razoável para essa disciplina. Então vamos usar a imaginação aqui. As bolinhas ali menores são os elétrons que estão passando. Quando elas têm poucas bolinhas cinzas ali, os elétrons passam mais de meio, mais de boa, então é um meio condutor, é um ótimo condutor. Quando tem muita bolinha cinza, é muito obstáculo. Ele vai gerar aquecimento, vai gerar problemas na parte elétrica, quedas, então ele não é um bom condutor. Quais são os melhores condutores que nós temos hoje? Nós temos a prata, nós temos o cobre, o ouro. Ah, mas por que eles não fazem linha elétrica de ouro? Primeiro que é caro, segundo, se fizer, já rouba o cobre, imagina o ouro. É complicado. Agora pergunta, existe condutor melhor que esses materiais? Existe. Nós vamos ver daqui a pouquinho ali que existem condutores muito melhores, só que ainda estão engatinhando conforme a ciência. Tá bom, gente? Semicondutor. O semicondutor eu vou dar uma pinceladinha aqui para vocês, porque vocês têm uma disciplina chamada eletrônica que vocês vão dar uma olhada a fundo. O semicondutor, vocês vão pegar alguns materiais, tipo silício, germânio, fósforo, vão fazer algumas dopagens químicas, eles já são componentes mais complexos, e vocês vão criar uma camada P, uma camada N, uma com um elétron sobrando, o outro com um elétron faltando, elas vão casar. Então aqui nós temos a camada P e a N. Quando eu junto as duas, elas vão casar. Olhem as setinhas ali dos elétrons. Ali no caso, né, o que está em branco ali, eles seriam os prótons, né, que está atraindo, o elétron ali é o que está em laranja que vai atrair. Então, essa lacuna, ó, ali ele explica bem, ó, tá meio apagadinho ali, porque esse quadro novo aqui meu, eu não me preparei para mudar as cores ali, mas ele tem uma aba ali onde está branco, ele está escrito lacuna. Essa lacuna são os prótons, são os prótons chupando, sugando os elétrons, e os elétrons são aquelas bolinhas que estão indo em direção aos prótons. Eles vão chegar ali e vão casar, e vão criar uma camada de depressão. Quando eu aplico uma energia sobre esse semicondutor, ele gera uma barreira. E ele só vai de um sentido, ele só vai de positivo em direção negativa. Se eu inverter esse semicondutor, ele já não passa energia. Então o semicondutor funciona como uma chave. Ele funciona muito bem quando está convertendo uma corrente alternada para corrente contínua, que é o que a gente vai ver mais para frente. Calma. Corrente alternada, corrente contínua, não sei o que é. Calma. Nós vamos ver. Tá? Mas, entendo isso. O elétron ali é uma lacuna. O elétron é uma bolinha. E ele vai atrás dessa lacuna, que é um pequeno buraco negro que está puxando ele. Viajou legal? Deu para entender? Não deu? Tira a dúvida com o professor, porque o professor está aí para isso. Beleza, gente? Esse é o semicondutor. Pô, mas o que eu vou usar semicondutor? Eu não estou nem vendo eletrônica. Duvido que você não tenha uma lâmpada LED em casa ou no carro ou em algum lugar. O LED é um semicondutor. Eles fizeram um semicondutor para ser uma chave, colocaram uma partícula de fósforo ali, colocaram o flúor, saiu luz. Então o que quer dizer LED? Diodo emissor de luz. Diodo é o semicondutor que está aqui. Tá bom, gente? Os semicondutores são uma tecnologia muito utilizada na eletrônica, estão em todos os computadores, transistores, tiristores, diodos, LEDs. Todo computador, microcontrolador, microprocessador tem semicondutor, baseados em um material que é um dos mais disponíveis no planeta, que é o silício. Toda areia tem silício de sobra. E o Brasil, com toda a nossa riqueza, nós não temos fábrica de silício para suprir a nossa demanda. Infelizmente. Gente, finalizando aqui a aula. Opa! Será que eu esqueci aqui a imagem mais importante? Já vamos trazer aqui. Nós temos uma imagem aqui, um slide. Ah, tá aqui. Olhem aqui, tá, já veio flutuando. O que é isso? Alguém chuta? É um OVNI? É um OVNI em cima de uma bacia?
É esquisito essa imagem, não é? O que está acontecendo aqui? Vou explicar para vocês. Esse material que tem no entorno aqui, nessa bacia, é um material semicondutor. Os materiais semicondutores, eles têm uma propriedade que eles deixam de ter, lembra aquela partícula cinza aqui, ó? Essa bolinha cinza que nós temos aqui? No semicondutor não tem mais, não tem nada. Acabou. Essas bolinhas cinzas somem, não tem nenhuma, sério, nada, nada. Só que com eles, só é possível se você aplicar uma temperatura muito baixa em alguns determinados materiais, seja cerâmicas, seja partículas de carbono, como fullereno, e eles não têm resistência elétrica nenhuma, eles são supercondutores. Existem muitos experimentos nesse setor, muitos mesmo. Mas tem um problema, eles só funcionam em temperaturas baixíssimas. Então aqui nesse experimento, nós temos um ímã, que é esse OVNI que tem ali, esse cubo, ele é um ímã. E ele está num supercondutor. Acontece que o supercondutor repele o campo magnético, diferente de um condutor normal, né, que tem as fugas de campo magnético e tudo. Então é como se ele tivesse repelido. Então o ímã, como ele está bem no centro ali, ele não tem para onde ir. Ele vai ficar ali mexendo, ele vai ficar flutuando. Essa tecnologia foi descoberta ali na década de 30 também. A década de 30 do século 20 foi uma década sensacional no desenvolvimento científico. Foi uma explosão de conhecimento. E eles descobriram esses primeiros supercondutores, os materiais isolantes que são colocados ali nitrogênio líquido, e eles ficam uns condutores. Eles eram isolantes que viraram condutores. Ele dissolveu toda aquela parte cinza e os elétrons fluem muito bem. Você coloca ali o ímã, esse ímã vai flutuar. Tá, beleza, bonito. Professor, legal. Para que eu vou usar isso? Vocês já ouviram falar dos trens maglev? Ou os trens bala? Trens de alta velocidade? Por que eles são tão rápidos? Eles chegam a 400 km por hora. 500? Pô, mas 500 reais? Não. Pô, tô tão precisando de dinheiro que agora lembrei dos reais, né? Mas 500 km por hora? Gente, 500 km por hora porque eles não têm atrito com a Terra. Quando se encosta a roda no chão, uma coisa vai diminuir. Hoje já existem trens com roda, tudo, que andam mais ou menos nessa velocidade. Existe uma certa competição. Mas no Japão, na China, em alguns lugares da França, Alemanha, eles usam essa tecnologia aqui. O problema é que ela é cara, porque é muito difícil manter um material a menos 100 graus, 150 graus Celsius. Daí a gente vem cá, transferir para Kelvin ali. Quanto mais próximo do zero absoluto, todo material se torna um supercondutor, tá? Isso é uma propriedade. Alguns dizem que não, então tem algumas divergências acadêmicas quanto a esse conteúdo. Mas nesse material, com uma temperatura correta, ele é um supercondutor. Ele não tem nenhum tipo de resistência elétrica. Você colocou o ímã ali, o ímã vai flutuar. E esse ímã flutuando, você pode fazer um trem que anda pra caramba. Tá bom, gente? Espero não ter viajado muito. Eu sei que eu viajei e eu vou viajar muito nessa disciplina, mas é o único jeito de vocês entenderem esse conteúdo. É um conteúdo difícil? Não. Mas é um conteúdo que exige estudo e imaginação. É ver, rever, rever novamente, fazer exercício. Tá bom, gente? Boa semana, uma boa disciplina para todos nós, que todos possamos extrair o máximo de conhecimento sem perdas para ninguém. Beleza? Valeu!